Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. E hoje eu quero lidar com esse 26º episódio. Quero lembrar para vocês de uma forma bem especial que aqui nós não procuramos informação, mas conhecimento que gera sabedoria. E que tal hoje um tema assim bem profundo? Olha a pergunta de hoje. Será que existe uma mudança verdadeira? É possível esperar uma postura diferente de uma pessoa? Todo mundo já perguntou isso alguma vez. Todo mundo já pensou isso alguma vez. E aí, eu quero dizer para você, seja bem-vindo ao episódio de hoje, que eu vou tentar responder essa questão. E vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa perguntar aqui é onde estão boas fontes para a gente caminhar em torno da perspectiva da mudança, né? Do mudar. E eu sei que são tantos os escritos dentro da teologia bíblica, dentro da teologia histórica. A gente tem hoje também um excesso de teorias dentro da psicologia, dentro da própria filosofia, né? Cada um tem uma explicação específica, mas eu reservei aqui quatro fontes bem importantes para a gente tentar trilhar essa jornada de hoje. A primeira é o livro do Roger Olson, esse teólogo tão sistematizador atual, né? No livro História das Controvérsias na Teologia Cristã, 2000 anos de unidade e diversidade. Tem um capítulo especial, né, que ele fala sobre salvação, e ele vai propor aí sobre essa ideia de o que é conversão, como acontece a mudança na jornada humana. O segundo livro que eu quero indicar é uma coletânea, na verdade, de alguns artigos, mas em especial eu quero lidar com um artigo do próprio editor do livro, que é o David Vincent McConney, sobre Agostinho, e justamente na parte onde o livro vai falar sobre excelência humana, há um capítulo, né, chamado A Doutrina de Agostinho sobre Deificação. Na verdade, aqui não é que o homem vai se tornar Deus, né? Mas é que o homem vai se tornar semelhante a Cristo, né? Como voltar a essa vida de refletir Cristo no mundo. O outro livro, também de uma forma muito especial aqui, é do filósofo francês Pierre Hadot, né? Exercício Espirituais e Filosofia Antiga. Especificamente o capítulo 4, que fala sobre conversão, e ele vai nos dar assim um olhar sobre várias perspectivas. E por fim, uma arte de cuidar, né? Na verdade, aqui eu quero lidar muito mais com a vida já convertida, com a vida já transformada, com a nossa jornada na mudança. O que fazer? Como cuidar desse novo ser, né? Dessa nova vida. Mas, olha só, se voltarmos aqui para a nossa jornada, a primeira coisa que temos a questionar é o que é mudar? Com certeza, a maioria das pessoas hoje em dia diriam: não acredito na mudança. Não acredito na mudança diante de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Não acredito na mudança diante de começos que pareciam ser tão promissores, mas não passou ali do 4º capítulo. Não acredito que as pessoas podem mudar. E se você for observar, várias escolas hoje
da psicologia, dentro em especial da neurociência, né, vai se propor essa ideia de que o máximo que a gente muda são hábitos, né, são funcionabilidades, né, mas o homem é um ser que ele, de uma certa forma, não se endireita, né? Ele não se conserta. Até mesmo, tantas vezes, a gente vai encontrar algumas escolas teológicas que vão propor isso de uma forma muito radical, né? Essa ideia de que o homem é totalmente depravado e que não tem mudança, a não ser a graça de Deus que vai levá-lo pela graça de Deus, à salvação. E tudo vai ser muito mais fruto da própria graça, como se o homem não fosse agente, né? Mas o que é importante perceber aqui é que nós estamos hoje também esperando mudanças de uma forma equivocada em tantos olhares. Porque para muitos mudar tem a ver com essa transformação da geografia, mudança de hábitos, né? Esse behaviorismo que vai propor que se você mexer com as estruturas externas, ação e reação, tudo muda. Há também aqueles que vão propor que a mudança tem a ver com o econômico, né? Seja na luta de classes, como o marxismo, seja na ideia de que uma sociedade que promover um bem-estar econômico será uma sociedade muito melhor, porque todo o processo de transformação está no aspecto econômico. E a gente vê tantas vezes o extremo de tantas pessoas que chegaram a alcançar uma vida financeira extraordinária, mas vazia, terminando desistindo de sua própria vida. Há aqueles que acreditam que a mudança tem a ver com o intelectual. Se você ler um bom número de livros, se você for alguém que busca a intelectualidade, né, o processo de descoberta, né, e comunicação, você vai se tornar uma pessoa melhor, porque você vai sair da mediocridade dos ignorantes, né, e ser uma pessoa qualificada em torno do mundo em redor, né. Outros acreditam que essa transformação, que essa mudança está na via do estético. Você será uma pessoa mais feliz se você fizer exercícios físicos, se você, né, buscar a perspectiva da estética em cirurgias plásticas, enxertos. E outros também vão para o negativo disso. Acreditam que a felicidade está em viver uma total liberdade de qualquer cuidado estético, né? Então, a percepção é de que eu tenho que viver o caos no corpo para que eu seja feliz, porque essa é minha condição, essa é minha estrutura, esse é o meu verdadeiro ser, né? Tudo aquilo que tenta embelezar no sentido estético, ocidental, opressor, vai trazer sofrimento. E por aí vai. São percepções de que as mudanças estão em elementos que são muito mais externos e periféricos do que essenciais. E a gente vê, por exemplo, uma sociedade que busca transformações geográficas, financeiras, intelectuais e estéticas, mas continua profundamente infeliz. No final do século
XVIII, começo do século XIX, um processo de defesas de que uma sociedade moderna, tecnologicamente avançada, cientificamente qualificada, que propusesse, que resolvesse os problemas financeiros, que desenvolvesse uma intelectualidade melhor, seria uma sociedade feliz, ao ponto de não precisar mais nem de religião, nem de Deus, né? Deus seria uma hipótese desnecessária dentro dessa sociedade. Aí sempre vem o oposto dessas perspectivas, porque também se colocou que uma sociedade que exaltasse o caos, que não tivesse valores, que tudo fosse relativos, que se passasse para o extremo do caótico como o que realmente civiliza, né? Também seríamos felizes. E a gente vai percebendo que em todos esses aspectos restou o vazio, o niilismo, né? A incapacidade de suportar o que verdadeiramente essas sociedades promoveram, construíram. E aí eu quero vir aqui para a etimologia da palavra. E é interessante porque essa percepção de mudança dentro das Sagradas Escrituras, da filosofia antiga, né? Tanto Santo Agostinho, quanto Platão, quanto os estoicos, os epicureus, né? Os neoplatônicos, eles viam a dimensão da mudança no conceito de conversão, e que é o conceito central do cristianismo, né? Não existe um cristão que não tenha passado por uma conversão. Não existe cristianismo sem conversão. Ponto central da doutrina cristã. Mas aí, o que entendemos por cristianismo? O cristianismo tem, bem melhor, por conversão, desculpa. A conversão tem duas palavras que a traduz, né, dentro do grego. Uma é metanoia e a outra é epistrefo, né? A primeira, metanoia, tem a ver com uma ação de mudar de ideia ou de pensamento. Eu diria que tem a ver com o aspecto interior, né? Tem a ver com uma reforma do modelo mental do indivíduo, né? Mudanças racionais, intelectual, emocional e espiritual, né? Que vai estar ali pautada pelo arrependimento, né? Pela mudança de olhar, de perspectiva, de compreensão, de pensamento. Já o epistefo, né, tem a ver com uma dimensão de redirecionar, dar meia volta, voltar-se para. Tem a ver com deixar de dar atenção, né, deixar de comungar com e direcionar-se para um outro centro, um outro núcleo, uma outra fonte, né? Diríamos que é o giro da alma, é uma mudança de direção. E é interessante porque na figura da parábola do filho pródigo, na figura do filho pródigo ali, você vai ver isso presente. O filho pródigo vai pensando ali, vai dizendo, olha, na casa do meu pai as pessoas são tratadas melhores do que eu estou sendo tratado aqui. Presta atenção nisso aqui. Eu vou voltar lá para ser seu empregado, porque os empregados de lá são melhor tratados do que eu mesmo. Estou sendo aqui. E quando ele chega lá, né, ele muda de direção, então há essa conversão no sentido de dar meia volta, de voltar. Mas quando ele chega ali, o pai vai lá e abraça-o
e não o recebe como servo, recebe como filho. É a dimensão da graça de Deus, é a dimensão do derramar incondicional do amor de Deus sobre nossas vidas. E diante daquele que se arrepende de uma forma ainda muito mais profunda. E aquele menino volta a ser filho. Há essa mudança do pensamento. Porque ele sai de casa como tendo rompido com o pai. Ele volta ainda sem perceber, sem sentir, sem dimensionar a sua filiação, porque ele volta para ser empregado, mas o amor do pai o coloca no lugar de filho. E essa conversão é voltar ao lugar de filho. Então veja, a gente pode pensar assim, alguém que pode mudar de ideia e de pensamento, sim, mas não praticá-lo, não vivê-lo. E muitas vezes a gente vai precisar da graça de Deus, do Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, para vivermos essa mudança. Mas há alguns que podem estar mudando de rumo, mas não mudaram ainda da percepção do pensamento. Né? Isso também é graça de Deus. Né? Mudar essa dimensão vem da própria dimensão de comunhão, de amor recebido, né? De vida reestabelecida. Então pensa aí comigo. A conversão nos chama para mudar fora e a conversão nos chama para mudar dentro. Esses são os dois movimentos de uma conversão. Todos os dois carecem de dois elementos. Todos os dois carecem de dois elementos. E sabe quais são? A graça de Deus e a própria ação humana. Santo Agostinho, em sua teologia, ele vai dizer que o homem que livremente, né, optou por romper com Deus, já não consegue voltar livremente. Ele precisa da graça de Deus, da intervenção graciosa de Deus, da iluminação de Deus sobre sua vida. Agora, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. A gente sempre vai ter, na jornada teológica, filosófica, humana, dois extremos. Um extremo onde a salvação, um extremo onde a restauração da humanidade tem a ver com a sua própria ação, seja naquela ideia karmática de causa e efeito. Eu tenho que pagar, eu tenho que fazer para recuperar a minha salvação, a minha melhora. Né? Ou a gente vai para o outro extremo, só Deus, é só Deus, é só Deus. O ser humano é um mero assistente. E eu gosto muito dessa dimensão que vai propor o Roger Olson, que ele vai nos lembrar que tem a ver com Deus e eu. Graça e esforço. Esse sinergismo na salvação. O que é impossível para mim não é para Deus. E isso daqui é uma condição sine qua non. Não existe nada que eu possa fazer quando só Deus pode fazer. O apóstolo Pedro perguntou isso ao Senhor, né? Quando daquele homem que Jesus diz que é mais fácil, né, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico salvar-se. E ele diz assim, então quem será salvo? E Jesus lhe diz, o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Essa graça derramada.
Mas aí vem a outra dimensão. Nós temos o elemento da fé e da oferta de nossas vidas, da busca daquilo que nós podemos chamar de disciplinas espirituais, daquilo que é nosso nessa jornada. Sabe, nós precisamos entender que é hora de posturas, de compromissos, de sacrifícios. Olha o que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, veja, eu não estou querendo gerar nenhuma polêmica. Eu só estou querendo dizer para você, há um ponto que somos nós que precisamos apresentar. Há um ponto que somos nós que precisamos buscar. Há um ponto que somos nós que precisamos cultivar. E a tradição cristã chama isso de disciplinas espirituais, dos exercícios espirituais, de uma vida que se entrega, que ora, que perdoa, que busca a dimensão dos sacramentos. Graça e ação. Oferta e busca. Nesse sentido, veja, por exemplo, os profetas. O profeta Isaías, ele vai dizer: voltem-se para Deus o tempo todo, um povo que estava ali desconectado. E é interessante perceber que ele diz: Deus não esquece de vocês, são vocês que estão distante dele. O profeta Ezequiel, da mesma forma, vocês precisam girar, vocês precisam se levantar dos altares pagãos e mudar de direção. Sabe, amados, todos os anos a gente vê vários grupos de cristãos questionando sobre costumes, cultura. Pode ou não pode, deve ou não deve. E eu fico imaginando que isso é fruto de uma falta da percepção de que mudança Deus quer fazer em nós, do que realmente Ele quer transformar em nós, do que Ele quer mudar em nossas vidas. Será que Deus apenas quer mudar de geografia? E ao invés de você que ia todos os finais de semana para algum lugar horripilante para sua família e para você, está indo agora para um culto super moderno, bacana, cheio de músicas, de luzes, de uma palavra bacana, um tom coach, os 10 passos para você viver bem. Será que é isso, conversão? Esses dias, conversando, eu estava dizendo assim, tantas vezes eu fico ali escutando algumas pessoas que são cristãs na jornada, que servem a Deus, mas que quando elas começam a falar algumas coisas, eu percebo que não houve uma mudança de mente em vários aspectos. Deixa eu te dizer, vamos lá para o Pierre Hadot. Olha que coisa extraordinária.
O Pierre Hadot vai dizer, ele vai trabalhar a conversão, né, em vários aspectos. O primeiro aspecto ele vai trabalhar na conversão dizendo para a gente o que seria etimologicamente o sentido dessa ideia de conversão, né? A que a gente já falou aqui. Depois ele vai trazer algumas percepções de cunho histórico. E aí ele começa a dar algumas ideias do que a antiguidade pré-cristã, por exemplo, entendia por conversão. Aí ele diz assim: na antiguidade, o fenômeno da conversão aparece menos na ordem religiosa que nas ordens políticas e filosóficas. Olha isso aqui. É que todas as religiões antigas, exceto o budismo, são religiões de equilíbrio, para retomar a expressão de van der Leers. Nelas, os ritos asseguram um tipo de troca de serviço entre Deus e o homem. Eu fico imaginando se muito do que nós estamos vendo hoje nas expressões religiosas e principalmente evangélicas, pautadas no emocionalismo, não é a descrição que o Hadot faz aqui. Troca de serviços. Eu vou para ali com toda a minha angústia, com todo o meu sofrimento, pago pelaquela estrutura extraordinária, por tudo aquilo que aquele templo pode me oferecer, passo por uma cartaz, por uma emoção, né? Tal qual aqui ele vai falar nos ritos dionisíacos, nos ritos de êxtase, e volto para casa quitado, o serviço foi prestado. E aí ele vai dizer, olha, havia mais conversão no sentido político e filosófico do que religioso, né? Aí ele diz, a experiência interior que poderia corresponder a estes ritos, que poderia ser, de algum modo, seu reverso psicológico, não desempenha um papel essencial. Essas religiões, portanto, não reivindicam a totalidade da vida interior de seus adeptos e são largamente tolerantes na medida em que admitem, ao lado delas, uma multiplicidade de outros ritos e de outros cultos. Então, quando a gente olha para o que é expressão religiosa hoje, dentro do nosso país e de uma parte do mundo, voltamos a um paganismo pré-cristão. E aí ele vai dizer, é sobretudo no domínio da política que os homens da Grécia antiga fizeram a experiência da conversão. Como assim? Então, aquela experiência que seria a experiência da transcendência e da transformação era mais ritualista, era mais estética, era mais de êxtase do que de transformação da alma, do interior. E aí ele vai dizer que um dos primeiros a tratar dessa questão vai ser Platão, no livro A República. E olha o que Platão vai dizer no livro da República, no inciso 518 ser. Ele diz assim, para mudar a cidade é preciso transformar os homens, mas somente o filósofo é realmente capaz disso porque ele próprio está convertido. E aqui é interessante porque toda a dimensão de filosofia antiga era realmente essa. Era a ideia de que você participava de escolas iniciáticas que transformavam a mente. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Em algum sentido, algumas filosofias hoje continuam sendo assim. E principalmente aquelas que falam mais contra a religião e contra o cristianismo. Se pega hoje as expressões das filosofias woke, das filosofias marxistas,
das filosofias pós alguma coisa, você vai perceber que elas são, na maioria das vezes, escolas iniciáticas, onde a participação nela é a subtração de qualquer dimensão de transcendência e de experiência religiosa. A maioria dos jovens hoje, quando estão indo para as universidades, estão entrando em escolas iniciáticas com o nome de ambiente secular, onde a religião não pode entrar, mas a própria doutrina de várias filosofias, escolas filosóficas, são a dimensão religiosa da vida desses jovens a partir daí, que requer uma conversão àquela escola. Não o debate filosófico, não o pensamento, a crítica, não, que é a conversão. Você precisa falar como aquele filósofo fala, você precisa vestir como aquele filósofo veste-se, você precisa ter as dimensões que aquela escola tem. E assim também é, muitas vezes, em escolas de psicologia, assim também é nesse ídolo que é a neurociência hoje. Você precisa simplesmente silenciar para qualquer crítica que ultrapasse o Deus que é aquela escola. E amados, a próxima dimensão, né, que o Hadot vai falar é que o judaísmo e o cristianismo vão trazer a dimensão totalmente oposta a essa que lá atrás se propunha as religiões pré-cristãs. Tanto no Antigo Testamento, né, pela boca de Deus, bem melhor, pela boca dos profetas, Deus frequentemente convida seu povo a se converter, isto é, a se voltar na direção dele, a regressar à aliança outrora feita no Sinai. Portanto, a conversão é também aliança. A conversão é também aqui, por um lado, retorno à origem, a um estado ideal e perfeito. Por outro lado, desenraizamento de um estado de perversão e pecado. Penitência e contrição, reviravolta total do ser na fé na palavra de Deus, metanoia. Então, olha só, no cristianismo, ele continua, também a conversão é epistófre e metanoia, retorno e renascimento e redenção. Contudo, ela se situa ao menos em sua origem, numa perspectiva escatológica. É preciso se arrepender antes do julgamento de Deus que se aproxima. O acontecimento interior, aliás, está aqui indissoluvelmente ligado ao acontecimento exterior. O rito do batismo corresponde a uma redenção, a um renascimento em Cristo. E a conversão é a experiência interior deste novo nascimento. Então veja, o cristianismo e o judaísmo e o cristianismo vão romper com essa ideia apenas do estético, do ritualístico, do emocional. Ele vai mostrar que essa dimensão da conversão é algo interior, algo dentro, e que se produz também nos frutos exteriores, num volver, numa ruptura com uma jornada externa de pecado, de promiscuidade, de valores não bíblicos, digamos, não evangélicos, não de Cristo. E aí, eu acho super extraordinário
o fato de que muitos de nós estamos apenas vivendo a religião como um gnosticismo, a ideia de informações, de uma eterna luta por conceitos teológicos, filosóficos, que interpreta melhor a Bíblia. E nós estamos esquecendo um pouco da dimensão mística, misteriosa dessa dimensão da fé. Da fé que tem a ver com a comunhão sacramental. Olha o que o Hadot vai colocar. Há ali uma jornada entre o que acontece dentro e o que acontece fora. No batismo, eu estou experimentando a minha ruptura total com o ser que eu era e sendo lavado e purificado por Deus. E não é um rito qualquer, é um sacramento. Mas isso precisa acontecer também dentro do meu arrependimento, na minha ruptura com a vida. Isso tem a ver com graça de Deus derramada em nós. Isso tem a ver com aquilo que nós não podemos fazer. Santo Agostinho vai dizer que há uma coisa muito extraordinária em nós. Deus nos criou faltando algo. Nós somos insuficientes. Por isso que Santo Agostinho diz que a essência do homem é o desejo, é a busca por essa ausência. O meu coração está inquieto enquanto não encontra aquilo que me satisfaz, aquilo que me preenche. E aquilo que me preenche é Deus. É a sua dimensão plena em mim. Vou repetir aqui. O que é impossível para mim não é para Deus. Mas tem coisas possíveis para mim que, com a graça de Deus, eu preciso me levantar e viver. E se a gente pensar, que coisas são essas? Eu chamaria isso daquilo que os teólogos antigos, filósofos antigos chamavam de terapia da alma, onde a gente sai da percepção de que tudo é consumo e passa a viver comunhão. Você comunga ou consome as coisas? Nós estamos vivendo um tempo, uma era, onde cada vez mais as coisas estão sendo consumidas. A religião está assim, o cristianismo está assim, os aspectos financeiros, econômicos são consumos, a casa é um consumo, relacionamentos são consumos. O que caracteriza um consumo? Eu uso aquilo que é minha necessidade, eu contrato um serviço, consumo e descarto. Não tem nenhuma importância para mim, não tem face. Eu me lembro do Roger Scruton falando sobre o que é sagrado, e ele diz que o sagrado tem rosto, porque ele vai falar sobre a questão do uso, né, pornográfico. Ele diz assim: na pornografia não existe rosto, existe partes. Mas na comunhão entre o homem e uma mulher existe face, história. Depois que se satisfaz a comunhão. E aí, Leloup vai dizer nesse livro, Uma Arte de Cuidar, algumas coisas importantes que a gente precisa cultivar na vida, nessa busca por uma vida transformada, mudada.
O respeito ao sopro. E o sopro que ele está falando aqui é a própria vida, né? A própria alma, aquilo que Deus nos deu, soprou nas nossas narinas. Tem pessoas que não param, que são eternos consumidores, que tudo é dinheiro, tudo é uso, e não param de consumir, de falar, de reclamar. Elas não conseguem respirar, aquietar-se e saber que Deus é Deus. Então são pessoas profundamente ansiosas, são pessoas que o tempo todo estão em busca daquilo que lhe destrói. É preciso cuidar do sopro, buscar paciência, sabe? Buscar o cuidado com o que Deus lhe deu. Lelope também vai falar do cuidado com as vestes. Com a própria expressão daquilo que, de uma certa forma, estar ali a cuidar do templo. Ele diz assim: cuidar das vestes é cuidar do corpo, cuidar do alimento. Cuidar do sopro. Os antigos terapeutas possuíam o traje de trabalho e também a roupa de contemplação. Mudar de roupa é também trocar de clima, de ambiente. São estados que costumamos vivenciar em nossas vidas cotidianas. Com os doentes, há toda uma linguagem de vestimenta, das cores, que colocam as pessoas em ritmos distintos. A roupa, olha só, a roupa de domingo ou de festa pode recolocar o doente no tempo dos viventes. Quando falamos de humanizar as nossas instituições e relações, isto se passa através desses detalhes, quando testemunhamos ao outro o nosso respeito. Aí vejam, que coisa extraordinária. Ele diz assim: as vestes precisam também respeitar os ritos, os ritmos, os ambientes. Como hoje o ser humano simplesmente transformou a veste em algo sem nenhum valor. Eu tenho o meu escritório em casa, né? Aqui a minha biblioteca é de lado de casa. E eu sempre sinalizo. Todos os dias acordo, tomo um banho, me visto como se fosse para um escritório em qualquer outra área do mundo. Porque eu estou em tempo de trabalho, de meditação, de escrita, de leitura, de atendimento. Então, que respeito a sua veste tem com sua vida, com os ambientes? Há pessoas que vão para os templos, como vão para um pagode, para uma dimensão outra qualquer. Nós precisamos também cuidar dos desejos. Olha que coisa. Os antigos entendiam que a doença era uma desorientação do desejo. Estar em boa saúde é manter-se o mais próximo do seu desejo mais íntimo. Então, tem uma frase bíblica, um verso bíblico que diz assim: hoje vem, deleita-te no teu Senhor, que Ele te concederá os desejos do teu coração. Então, muitos de nós dizemos assim: Senhor, realiza os meus desejos que eu estarei feliz. E nisso entra tantas coisas que nos destrói, desejos de morte. Mas quando a gente se deleita no nosso Senhor,
Ele ordena, ele organiza os nossos desejos. A outra coisa que precisamos cuidar é da nossa imaginação. Essas imagens que orientam nossos desejos. Sabe? Os arquétipos que nós trazemos na alma, as fantasias que nos habitam, a imaginação sobre o passado, sobre as pessoas. Você sabia que muito do que acontece dentro do seu coração e das crises que você tem a ver com a sua imaginação? Você fica imaginando que aquela pessoa está falando mal de você, você fica imaginando que os seus familiares não gostam de você, e essa imaginação se transforma em guia, em governo da tua alma. É preciso cuidar do ser. Na nossa dimensão de quem somos, do verdadeiro conteúdo de nossas vidas. Quem é você? Você é apenas um macaco melhorado? Um corpo material? Você é apenas alguém que veio para este mundo para se transformar num grande possuidor de bens ou realizador de prazeres? Ou você é uma alma plena, um ser humano pleno, uma pessoa, corpo e alma, que precisa se direcionar a Deus, que precisa buscá-lo como uma corça anseia por água, que precisa entender que esse Deus te vocacionou a ser esposo, esposa, pai, filho, a ser amigo, te vocacionou com uma profissão, com um ministério, com uma jornada na vida. Quem é você? Por último, a terapia da alma, essa jornada de cuidado da mudança, tem a ver com a transformação de nossas relações. Olha só como é possível nos relacionarmos com tanta desordem, com tanto caos, com tanta coisa que nos destrói. Sabe, nesses dias vi de uma pessoa que simplesmente apaixonou-se por um perfil de inteligência artificial. Já havia gastado um monte de dinheiro, ficou tão apaixonado por isso que precisou de terapia. Aquilo que parecia ser apenas uma imaginação de um filme de Hollywood se transformou numa realidade cotidiana, onde as pessoas estão sendo jogadas fora, as coisas estão sendo amadas. Eu quero encerrar hoje dizendo para você: toda mudança precisa começar num derramar extraordinário da graça de Deus em nossas vidas, da dimensão de seu amor e do seu cuidado, da paz que somente Ele pode trazer, de tudo aquilo que Ele é capaz. Só Ele pode dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Estás curado, estás salvo. Agora presta atenção, somos nós que temos que nos levantar, tomar o nosso leito e andar. Até o próximo Diálogos.